tal, eu adoro conversar com as pessoas, mas eu converso com pessoas de vários tipos diferentes. Eu adoro conversar com lutador. Acho que os lutadores são ótimos de conversar. Adoro conversar com pessoas que trabalham, motorista, pedreiro. Essas pessoas são ótimas. Próximo cara do MMA aqui, jiu-jiteiro brabo, eu vou te chamar pra tu falar, mas Jesus. Não, mas eu acho. Mas você sabe, eu converso com vários lutadores. Depois que você nocautear o cara, você ora por ele. Eu acho. Cara, eu acho maravilhoso, na verdade. Eu acho que. Eu até outro dia estava falando, o jiu-jitsu é a filosofia aplicada ao corpo. A sinergia que tem entre a arte marcial e a filosofia é brutal. Eu acho Guilherme, que é incrível. Sabe uma história mas que eu lembrei? gosto de pessoas no geral que são ligadas. Só para concluir. Fica à vontade. Não. Pessoas que são ligadas a algo real. Eu tenho uma impaciência. Então, eu gosto de empresários, eu gosto de pessoas que trabalham com qualquer coisa. Pai, mãe, qualquer pessoa que está fazendo alguma coisa concreta no mundo. O que eu não gosto, em geral, são pessoas que vivem num mundo muito artificial. Eu também. O cara que está vivendo um mundo que claramente é que não tem nada. Eu acho que às vezes a gente tem um erro de achar, um caminho moral é um caminho chato. É um caminho boring. Eu acho que é zero. A disciplina que tem um atleta de luta é zero boring. Na verdade, é empolgante. A disciplina que tem um cara, a vida de um cara que tem uma vida espiritual densa, profunda, é zero entediante. Na verdade, entediante é o cara que faz as coisas com um coração falso. É o cara que está ali meio half-baked, assim, como falam os americanos. Aquele negócio que está meio mal cozido. Morno. Quando o cara pula de cabeça em algo, é apaixonado por algo, isso é apaixonante. Agora, o cara que está muito artificial, ele tá fora. Mas o Daniel tinha falado uma coisa. Não, é também. Só para um complemento, uma quebra de paradigma. O nome de Platão não era Platão, era Aristócles. Platão é o largo, né? O apelido dele é Plato, porque ele tinha um ombro largo pra caramba, porque ele era um atleta. Campeão então, pra quebrar esse paradigma de... Caralho, mal Platão, mané. O cara é uma plataforma, né? Pra quebrar esse paradigma do vovozinho caquético ali estudando. Faz isso não, meu amigo e tal. Não, chegava o cara monstrão e abria a boca, os caras... Como é que esse cara tem tempo pra ser desse tamanho e ter o cérebro assim de ler isso tudo? Esse é o Platão. Só pra quebrar o paradigma. Uma coisa curiosa, eu não sou um atleta, zero, mas assim, Mas jiu-jiteiro, me né? apaixonei pelo jiu-jitsu por causa da filosofia. Cheguei na Aliança, que é uma baita academia. Alguma outra coisa na tua vida que não é que tu não chegou lá pela filosofia? Porque assim, tu é cristão verdade, pela filosofia. Mas aqui aí você tá falando muito da minha identidade mesmo, né? É porque é um pouco o que eu faço da vida, né? Quantas coisas na sua vida chegaram para você produzir conteúdo? Isso é total. Então, aí você cuidar do corpo e buscar essa arte marcial, ele já tá vencendo a guerra, que é constante. Porque o corpo estando bem, corpo são, mente sã, né? Como eles sempre falavam. Se você tá bem fisicamente, de saúde, você tá preparado para a guerra da competição da vida, tá preparado para uma guerra caso ela aconteça tradicionalmente mesmo também, né? E é isso que o sistema não quer. Tudo é um efeito cadeia, né? Por exemplo, a educação dos filhos. Eu fui preocupar com isso porque eu tive tinfoil filho. hats. Você tem um filho, você se preocupa com a educação dos filhos, ponto. Empreendedorismo, eu fui me preocupar com isso porque eu tinha que pagar as contas da casa. Quando eu casei, eu fui morar num apartamento de 20 metros quadrados, a minha esposa engravidou. Falei, cara, ou eu começo a sambar aqui, entendeu? Começo a resolver o negócio. Mas foi assim pra mim. Eu entendo todo mundo. Exato, eu sei exatamente o que você tá falando. Passei pelas mesmas etapas, tá ligado? Eu lembro quando minha esposa me deu a notícia que ela tava grávida da nossa segunda filha e foi sem querer. E aí eu lembro que ela, na minha cabeça, passava assim, caralho, peraí, tá bom. Agora a gente tem que... Tá foda com Preciso de um cômodo. Tá foda com uma. Nossa, com duas vai ser muito foda, meu irmão. Como é que dá pra eu... Assim, eu lembro que ela abraçada assim, chorando, porque eu não esperava e tal. E na minha cabeça era só isso. Tá bom, beleza. A gente conseguiu dar conta de uma. Eu vou dar meu jeito. Nós vamos dar o nosso jeito aqui. Vamos dar conta de duas e tal. E várias coisas aconteceram na minha vida, assim, movidas por isso. Que tá bom, tem que criar duas filhas. É um imperativo, né? Uma necessidade. A realidade tem que ser o guia de novo. A gente está vivendo um mundo que está descolando da realidade. Isso é fato, cara. As pessoas estão vivendo um mundo, eu acho que por vários fatores. A gente citou vários, consumo, tela, blá, 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 não sei o que, ideologia, mas assim, o norte é que o real, Platão fala isso, se você não tem uma alma buscando a verdade, se você vive um mundo do simulacro, do total tudo é simulação, tudo é imitação de uma imitação. Hoje em dia, então, né, com a tecnologia... Simulação 24 horas. Né? Você pega a própria cultura pop hoje, que você vai tendo o remake infinito. Aí a cópia da cópia da cópia do negócio que foi feito. Quinta vez que tu joga o mesmo jogo, por exemplo. Sim. Né?
que louco, todo mundo perdeu a criatividade. E tem gráficos que pioraram. Tá viralizando, sei lá, por exemplo, o Piratas do Caribe, que Sim. tem aquele... não sei o que, Jones, não lembro agora. David Jones. Cara, o David Jones é graficamente mais bem feito que muita coisa que é feita hoje. O que aconteceu? E aí você começa a olhar que é o capital humano. As pessoas simplesmente não dão, às vezes, o mesmo nível de atenção, de amor às histórias. Capricho. Muitos desses caras do passado, eles fizeram essas grandes histórias porque eles eram apaixonados por grandes livros, por histórias do passado. O cara tinha um leque de referências, sei lá. Zelda, o cara era fanático por Senhor dos Anéis. Os japoneses lá chegaram e falaram, cara, vamos fazer um negócio baseado em Senhor dos Anéis, vamos pegar a influência e tal. Então o cara tava uma referência fora do negócio. O criador hoje, às vezes ele está usando como referência o outro criador que fez o mesmo negócio. Ele não tem uma referência para fora daquilo, então ele está vendo uma simulação. Esse efeito de simulação vai só crescer agora, porque vai ter IA e não sei o quê. Então você vai cada vez mais estar nesse feeling de que você está numa realidade simulada. Então o mito da caverna vai só crescer. A tal da Matrix. A gente entra na caverna cada vez mais por escolha própria, inclusive. Né? Por escolha própria. O tal da Matrix, que é um filme que ficou bom em grande parte, acho, por acidente. Acho que os outros 3 filmes meio que provam que os caras... os Wachowski. E as irmãs Wachowski. Irmãs Wachowski, que, sei lá, foi acidente. O primeiro filme. Acidente, o primeiro filme, enfim. Mas é engraçado porque o Matrix... Ele foi um filme oferecido ao Baudrillard, que era um filósofo pós-moderno. Simulacros e Simulações. Mais um livro aí, ó. Jean Baudrillard, Simulacros e Simulações. E o Baudrillard ficou meio ofendido, porque ele falou, no Matrix tem a pílula vermelha, você vai escolher uma coisa em absoluto. E é engraçado que a pílula vermelha, enfim, virou metáfora de tantas coisas online, mas originalmente era uma metáfora de você acordar politicamente. Não é simplesmente uma metáfora, sei lá, do homens, masculinista. Não era isso. Era uma questão... Inclusive para você acordar para a ideia de que o sistema político, ele em grande parte pode estar contra você. Essa era uma metáfora muito forte. Quando você começa a entender e fala, cara, o sistema ele pode estar viciado. Então você tem uma mídia, pega o sistema de poder americano, tem lá o Federal Reserve, você tem um dinheiro, na verdade seu dinheiro é um pedaço de dólar, porque o Federal Reserve controla esse negócio. O Federal Reserve é controlado por poucas famílias, uns Federal Reserves locais que ninguém sabe direito quem são os donos. Na verdade, são essas famílias globalistas da velha guarda, mas você não acha fácil informação. Tenta achar lá Federal Reserve de Nova York, quem que é dono desse negócio. Federal Reserve de Nova York deu dinheiro para a União Soviética. Você fala, caramba, essa porcaria está conectada. Aí você vê que esse negócio do dinheiro, as universidades estão com fundos de endowment. Os fundos de endowment são ligados a esses caras que estão ligados ao Fed, que estão ligados a outros caras do mercado financeiro, blá, blá, blá. Então você fala, a universidade está com a mesma ideologia do Fed. A ex-presidente do Fed falou que o aborto é a pauta mais importante do Fed. Aí você fica, caramba, o que diabos o aborto... não do Fed, mas aqui dos Estados Unidos, vai falar a Janet Yellen, né? Sim, fala, que diabo o aborto está conectado com esse negócio? Por que diabos isso está acontecendo? Aí você fala, caramba, grande mídia está fechado com os caras. Aí quando você olha e fala, cara, a universidade, a grande mídia e esse sistema tá falando a mesma coisa. Não tem uma divergência ideológica entre eles. Você abre um órgão da grande mídia, tudo parece consenso. Formatado.